Amém. Hoje, esta mensagem eu tinha preparado há alguns domingos atrás, mas depois, por indicação do Espírito, acabei por não transmitir, mas está aqui precisamente no tema. Eu gostaria de falar-vos sobre mansidão. Mas antes de falar sobre mansidão, gostaria de falar sobre algumas doenças que estão a acontecer no nosso mundo. Doenças que, por exemplo, a doença que é a doença do milénio, alguém sabe qual é? É a depressão. O stress é uma das formas com que leva-nos lá, a ansiedade também, mas a depressão é a doença do milénio. Segundo os estudiosos, eles dizem que em 2030, daqui a 7 anos, será a doença com prováveis maior taxas de levar à morte. Eu sei que durante muitos anos menosprezou-se essa doença, pensou-se que era apenas estado de espírito, não é? Não era diagnosticada, e até mesmo dentro da igreja não era aceite. A doença da depressão não era aceite. Às vezes diziam-se que era apenas falta de oração. Mas a verdade é que todos nós já passamos, talvez não digo de uma forma profunda, os irmãos passaram isto aqui durante algum tempo, até mesmo na liderança, mas todos nós já passamos por lá, e eu gostaria de falar sobre algumas chaves bíblicas para nós vencermos, identificarmos os sintomas e combatermos, neste caso, com a palavra de Deus, dado que clinicamente também é possível combater. E graças a Deus pela medicina e pelo avanço da mesma, e nós em Portugal somos o país de maior consumo de antidepressivos da Europa, pelo menos éramos, numa das últimas vezes que vi as sondagens, ou melhor, as taxas. E a verdade é que existem doenças que levam à morte. E, por exemplo, o suicídio, sabem que grande parte dos suicídios que acontecem é fruto de depressão. O próprio parasuicídio, que não é o suicídio conseguido, mas suicídio tentado, que chama-se parasuicídio, também a maior parte das causas é a depressão. E estas atitudes de morte, para o cristão talvez não pensamos nisso, sabemos que Deus está no controle, sabemos que Ele lhe pertence a vida, mas quando nós, por exemplo, deixamos de cuidar de nós mesmos e nós começamos a comer aquilo que nos faz mal, começamos a procurar coisas que nos faz mal, de alguma forma estamos a procurar uma espécie de parasuicídio, não é? Sabemos que queremos ir daqui para a eternidade, e esses são sentimentos que trazem de facto muita tristeza, não apenas para quem está a vivê-los, mas para aqueles que estão à volta. Então, apenas em termos técnicos, como é que se manifesta a depressão? O primeiro manifesto é um estado de humor depressivo ou irritabilidade. Às vezes há muitas pessoas que são muito irritáveis e pensam que isso tem a ver, mas muitas vezes tem a ver com depressão. Irritabilidade, ansiedade, angústia, desânimo, cansaço fácil, necessidade de muito esforço para fazer uma coisa que não era preciso tanto esforço, incapacidade de sentir alegria ou prazer em atividades que no passado nós tínhamos tanto prazer e tanta alegria, mas de repente perdemos a alegria até naquilo que nos trazia maior alegria. Desinteresse pela vida, falta de motivação, apatia, falta de vontade, indecisão, não conseguir tomar decisões, indecisão, sentimentos de medo, insegurança, desespero, desamparo, vazio. Uma interpretação torcida e distorcida da realidade. É como se de repente nós tivéssemos os óculos em que vemos tudo, a realidade adulterada, não é? Os irmãos certamente já experimentaram alguma vez pegar nos óculos que não são seus. Por exemplo, de alguém que tem, sei lá, umas 5 ou 6 dioptrias e põe os óculos, vocês não vão ver nada, está tudo distorcido, porque não é para os nossos olhos. E a depressão é assim, coloca umas lentes que não é o que está acontecendo na realidade, mas a pessoa vê as coisas de outra forma. A pessoa pode até desejar morrer, falta de sentido na vida, culpa, baixa autoestima, fracasso, doenças, dificuldade de concentração, raciocínio mais lento, esquecimento, perda, no meu caso, talvez aumento de apetite e de peso, ou perca de peso para outros, insónia, dificuldade de conciliar o sono, múltiplos despertares, sensação de sono muito superficial, despertar de madrugada e já não conseguir mais dormir,
Ou frequentemente outras pessoas têm um aumento de sono e só querem mesmo é dormir o dia inteiro. Cada pessoa tem uma forma diferente de se revelar. Dores de barriga, má digestão, azia, diarreia, flatulência, tensão na nuca, atrás, nos ombros, na cabeça, no corpo pesado, pressão no peito. Bom, agora já está quase tudo a sentir que está nestes sintomas, não é? Porque infelizmente o nosso mundo está de tal maneira que eu penso que todos nós nos revemos aqui em muitos dos sintomas. Eu pelo menos revejo-me aqui em 50% dos sintomas. Agora existe outro problema que também é muito grave e que é grave quando é no cristão, que é irritar-se facilmente. Já contou quantas vezes você se irrita sem motivos aparentes ao longo do dia? Irrita-se com os seus companheiros de trabalho, irrita-se diante do mínimo aborrecimento, chefes que irritam-se quando são contrariados pelos seus empregados, pais que irritam-se pela correria e gritaria dos filhos, como se preferissem que os filhos fossem paraplégicos e não se mexessem. Irritamos-nos com os sinais de trânsito, mesmo que eles estejam lá para nos salvar a vida. Irritamos-nos quando o motorista da frente vira sem dar a seta, ou sem fazer o pisco em português de Portugal. Buzinamos logo quando o sinal abre e o motorista à frente parece estar a dormir ou consultar o telemóvel. Isto é mais para o pessoal de Lisboa. Irritamos com o vendedor que não nos atende de uma forma adequada, que não é simpático, com o funcionário da Câmara ou das Finanças que nos atende com uma tromba. Irritamos-nos quando fomos e somos atendidos por pessoas de uma forma indelicada e às vezes até nem imaginamos que a pessoa que está naquela profissão nunca escolheu aquela profissão, só está ali porque foi empurrado para aquela profissão. Ao pouco e pouco nós vamos acumulando pequenas irritabilidades que pode se tornar num estado de espírito. E isto é grave e nós precisamos de ir à palavra e encontrar. Porque a pessoa que se irrita deixa de conseguir contemplar pequenas belezas, como um passeio junto à barragem, porque aqui não há mar. Já deixou de ser atraente ver água. A minha sogra gosta muito de ir ver água, aqui não há mar, então às vezes vamos à barragem dos minutos para ela olhar para a água, não é? O abraço do filho, quando chegamos a casa, já não nos alenta. O jantar em família já não é desejado nem praticado e ao fim do dia parece que estamos cansados, mesmo que não tenhamos feito grandes esforços físicos. Tenho um versículo então, e vamos combater pela palavra, porque aqui, se irmãos quiserem, depois é um psicólogo vão, mas aqui nós só vamos falar da palavra. Sofonias, vamos lá ver se conseguem descobrir este livro. Sofonias capítulo 2, mas ele está na Bíblia. Sofonias capítulo 2. Está ali nos profetas menores, temos também entre Abacuque e Ageu. Sofonias capítulo 2, verso 3. Hoje nós ali em Canha, pela manhã, nós estávamos a ministrar sobre a tentação de Cristo e estava a dizer à irmã presente, às irmãs presentes, que o Senhor claramente fez uma escolha. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós não podemos viver apenas para o pão e pensar em primeiro lugar no pão. Jesus tinha feito 40 dias de jejum, 40 dias de oração, o seu estômago certamente precisava de pão, mas pão para nós fala de tudo o que é básico, tudo o que é o sustento do dia a dia. E às vezes eu tenho que ganhar o meu pão, eu tenho que ganhar o meu pão, não é? Ainda que alguns já não comem pão, mas no sentido daquilo que é essencial. Mas Jesus ensina-nos que primeiro está na palavra de Deus e fazer a sua vontade. Mateus 6,33, buscai o reino de Deus, em primeiro lugar e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas hoje vamos falar sobre uma atitude contraditória e que vai, se nós conseguirmos nesta tarde, verdadeiramente incorporar esta mensagem da parte da palavra de Deus para nós vamos combater estes dois aspectos que estão aí a tentar afogar toda a gente, que é a depressão, a irritabilidade, e vamos conseguir se nós buscarmos de Deus inspiração. Então diz assim, Sofonias 2:3, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra,
que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então há aqui uma ordem de procura. Quando nós estamos doentes, vamos ao médico. Mas se o médico nos passar os medicamentos e nós não os aviarmos e não os tomarmos, não vai servir de nada. Há muita gente que vai ao médico, eu sou assim. Aí há 6 meses fui ao médico, ele passou-me uma série de exames. Passou-se os 6 meses, não fiz nenhum exame. Depois tinha vergonha de lá ir, porque já tinha passado a validade, e então já não queria lá ir, então escolhi outro médico para ir, só com vergonha de dizer ao meu médico que tinha andado a correr e passou o prazo, não sei se são 6, se são 9, mas são bastantes meses, e eu deixei passar aqueles meses todos e não fiz nada. Depois receita um medicamento e a minha mãe diz, já foste levantar um medicamento? Eu digo assim, para quê? Então para que é que tu vais ao médico? Se o médico dá um medicamento e tu não o vias e não o tomas, como é que queres tratar os sintomas? E às vezes somos nós assim, nós ouvimos a palavra, nós temos estes versículos brutais, deixa-me usar a expressão agora da juventude, versículos extraordinários da palavra de Deus, e nós lemos, mas nós não os tomamos, não os pomos em prática da nossa vida e nada acontece. Buscai vós todos os mansos da terra, buscai ao Senhor. Então a primeira atitude que nós temos de tomar é buscar este Senhor que nos vai dar a capacidade de sermos mansos. Buscai, vede onde pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, e porventura então vem a profecia, sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então veja só, manso. Sabem quantas vezes a palavra manso aparece na Bíblia? Eu também não sei, mas muitas vezes, depende da tradução, muitas vezes. E porquê que aparece esta palavra? Nós não gostamos tanto porque normalmente aplicamos mais manso ao animal, não é? O animal é manso e ninguém gosta de dizer estás muito manso, porque parece que estamos a chamar alguma coisa. Mas a palavra no dicionário não é só aplicada a animal. A palavra é aplicada num estado, um estado que significa, é um adjetivo, manso, um adjetivo, de alguém que não é bravo, ou algum animal, não é bravo, é alguém que é benigno, é alguém que é de gênio brando, isto é do dicionário, alguém que é sossegado, tranquilo, domesticado, que talvez se aplica mais ao animal, sereno, plácido, não silvestre, lento ou brando. Então alguém que não é bravo é importante para nós, alguém que é benigno, tem tudo a ver com o fruto do Espírito, alguém que é de gênio brando, alguém que é tranquilo e sossegado, sereno, que é alguém que consegue estar em paz mesmo no meio da guerra, alguém que é plácido, alguém que é não silvestre e que é brando. E nós temos vários exemplos na Bíblia e vamos passear pela palavra de Deus para ver os exemplos de homens que foram mansos. E o primeiro, quem é que sabe qual é o seu nome? Números 12. Bom, já vamos ver então, vamos descobrir aqui no versículo. Número 12. Os irmãos vão dizer, não fazia ideia. Porque está-se a referir a um homem que até se irritou de tal maneira que matou outro. Números 12, 3. Números 12, 3. O contexto aqui é uma revolta dos seus irmãos. Miriam e Arão revoltam-se e falaram mal de Moisés por causa da mulher que ele tinha, que era uma mulher cuxita. Uma mulher de pele escura. Uma mulher de outra raça. E eles começaram a murmurar, a falar mal de Moisés. Mas a descrição que a palavra nos diz de Moisés, no verso 3 do capítulo 12, era: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O que é que aconteceu aqui do Moisés criado na casa da filha de Faraó? O que é que aconteceu aqui do Moisés que vê um irmão a ser chicoteado pelo egípcio e agarra-se a ele, mata-o e esconde-o debaixo da terra? O que é que aconteceu aqui? Foi o encontro com Deus. Foi a proximidade com Deus. E nós vamos ver ao longo da palavra de Deus que é a proximidade com Deus que pode moldar até mesmo o nosso caráter em áreas que são
contrárias à palavra de Deus. E nós temos que nos aplicar à palavra na nossa vida e não usar a palavra apenas como um livro de texto. A palavra de Deus é também um espelho para nos mostrar os nossos defeitos, os nossos erros e para nos corrigirmos enquanto estamos aqui na terra. Irmãos, todos nós somos fruto da nossa própria experiência de vida. Da forma como fomos tratados pelos nossos pais, da forma como fomos tratados pelos nossos professores, da forma como fomos tratados com os nossos... Quem esteve, por exemplo, no exército com aqueles que estiveram em cima deles, da forma como fomos tratados pelos nossos primeiros patrões, da forma como fomos tratados pelas pessoas que tiveram autoridade sobre nós. Todos nós somos fruto dessas más ou boas experiências. Mas nós temos que fazer uma escolha. Quero eu usar a palavra como espelho e ver se o cabelo está desarranjado? Precisa de ir ali ao Bruno? Olhar para o espelho e perceber que precisamos mesmo parar? A última vez foi ele, já passaram... Não foram muitos meses. O cabelo parece que... Não sei se os shampoos agora têm algum tipo de adubo para fazer crescer muito. No sítio errado, não é? Quando ele faz falta, depois desaparece. Mas ok. Então, nós olhamos para a palavra como um espelho. E o espelho serve para quê? Para nos compor. Para nos compormos. Há pouco tirei o casaco e reparei que aquele casaco, ou eu estou cheio de eletricidade estática, ou então, simplesmente, ainda bem que não dá para ver na câmara, vocês não estão a ver, mas eu estou cheio de pelos do casaco por todo lado na minha camisa branca, que é das melhores camisas que eu tenho, mas que está muito mal arranjada. Por causa disso. Mas quando vou diante do espelho, eu vejo, às vezes também os olhares da minha esposa servem como espelho, porque ela diz-me logo que estás desarranjado aqui ou ali, ainda bem, graças a Deus, mas o espelho serve para isso. E a palavra de Deus é como um espelho para nos mostrar onde nós não estamos certos. E nós olhamos para o capítulo 11 de Números, este mesmo capítulo anterior. Nós vemos aqui uma revolta, pessoas que Moisés tinha dado liderança, os seus próprios irmãos, a sua irmã mais velha Midian, o seu irmão Arão, que não sabemos, portanto, os seus próprios irmãos começaram a falar mal dele por causa da sua escolha, da sua mulher, por causa de racismo, preconceito, e Moisés tinha todo o direito de se irritar, tinha todo o direito de se levantar contra eles, mas Moisés diz a palavra que ele era um varão muito manso, mais do que todos os homens na terra. O que é que terá acontecido? No capítulo 11 diz que, no verso 28, versículos anteriores, diz que Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu Moisés, Periúbe, porque há um moço lá que está a profetizar. No verso 27 é o contexto, para os irmãos que não conhecem a história. Eldad e Medad estão a profetizar e veio Josué, um daqueles que era um dos seus jovens escolhidos, diz: Moisés vai proibir, eles não podem fazer isso. Tu que és o profeta, tu que tens a palavra de Deus. Verso 29, Moisés lhe disse: Tens tu ciúme por mim? Tomara eu que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Vejam então esta atitude, a resposta é uma perfeita ilustração de mansidão. Tu tens ciúmes de mim? Quem dera a mim que todo o povo fosse profeta. Deixa-os profetizar, não fiques assim. E quando nós olhamos para Moisés e vemos este Moisés no início com o sangue na guerra, foi preciso 40 anos de deserto a falar com cabras para entender que não somos nada sem Deus, e quando confrontados diante da santidade de Deus, ele disse: Senhor, quem sou eu? Eu nem sequer sei falar. É a proximidade com Deus, é a nossa vida que pode moderar o nosso caráter, mas às vezes a nossa vida foi bruta connosco. As situações que nós vivemos têm sido violentas para connosco, mas como cristãos nós temos o Espírito de Deus em nós que nos dá a capacidade de escolher como é que queremos continuar a viver. À luz da palavra de Deus, imitando a palavra de Deus, imitando o nosso Senhor Jesus Cristo, imitando Moisés, por exemplo, depois do encontro com o Senhor, ou então continuarmos só porque queremos ser como éramos. A palavra de Deus tem que nos transformar, irmãos. Romanos 12, 2 diz, agora de repente bloqueei,
Vamos ler, pronto, bloqueei, é um versículo que eu sei de cor, mas acontece. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos, não vos conformeis, e transformai-vos. Não é o Espírito que transforma, sabemos que Ele nos transforma, mas a escolha tem que ser sempre nossa. Não vos conformeis, não é Ele que nos impede de nós nos misturarmos com o mundo, de nós nos moldarmos ao mundo, de nós nos compararmos com o esquema do mundo. Nós queremos viver como o mundo, não vos conformeis com este mundo. A escolha está no vosso lado, a escolha está na vossa mão, mas transformai-vos a vós mesmos. Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis então qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a escolha tem que ser nossa, irmãos. Oh, nós podemos escolher tanta coisa. Às vezes eu dou por mim, um pouco esquizofrénico, e a tratar mal aqueles que estão dentro da minha casa. Isto é um sinal de esquizofrenia. Eu não estou dizendo que estou diagnosticado com essa doença, nada disso. Mas porque aqueles que estão dentro da nossa casa normalmente são os que acabam por ser o para-choques daquilo que nós sofremos lá fora. Isto é profundamente errado. Eu dou para mim vezes sem conta a pedir perdão aos meus filhos, à minha mulher, quando percebo e o Espírito Santo me diz: o que é que tu estás a fazer? O que é que tu estás a fazer? Dás o melhor aos outros e dás o pior àqueles que é o teu maior tesouro na terra. O que é que tu estás a fazer? Eu digo: Senhor, perdoa-me. E muitas vezes tenho que ir primeiro orar ao Senhor, dobrar os joelhos e chorar aos pés de Deus, porque a minha carne não quer se dobrar, a minha carne não se quer humilhar. Eu quero manter-me porque eu sou o pai de família, eu sou o chefe. Mas, irmãos, o Senhor vem-nos moldar e o seu Espírito vem-nos dobrar para nós percebermos que é pela palavra e pelo Espírito manso que nós vamos verdadeiramente impactar os outros à nossa volta e não pela nossa força. Porque não é pela força nem pela violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Vamos olhar para Jesus. Jesus nós temos em Mateus 21. Mateus 21. Nós encontramos aqui o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E há aqui uma profecia, está a citar, claro, nós sabemos o profeta messiânico acerca de quem é Jesus, como é o Rei de Jesus, como é o Rei Jesus. Ele está a citar Zacarias, não é? No capítulo 9, ou Isaías 62, mas vamos ler aqui no Novo Testamento, Mateus 21, verso 5, diz assim: diz à filha de Sião: eis que o teu Rei aí te vem, humilde, e assentado sobre uma jumenta, sobre o jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho, e lhe puseram as suas vestes, e o fizeram assentar em cima. Então, nesta tradução, por acaso, diz apenas: o teu rei vem humilde, humilde. Mas a palavra aqui humilde é um pouco mais, porque os zelotes estavam à espera do Messias guerreiro que usaria a força. Mas a palavra aqui, não sei se alguém tem a tradução, mas há outra tradução que diz claramente: eis que o teu rei vem manso e assentado sobre o jumento. Esta humildade aqui tem a ver com mansidão, não com guerra, não com violência, mas com mansidão, que está muito ligado também à humildade. Normalmente uma pessoa que não é humilde, ela não é manso. Normalmente uma pessoa que é orgulhoso, ele é arrogante, ele é violento, ele é uma pessoa diferente, mas aquele que é humilde é uma pessoa que é mansa, é uma pessoa que tem aquela atitude, uma atitude não de fraqueza. Porque humildade não é fraqueza, humildade é saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nós dependemos dEle para tudo na nossa vida. Mateus 11, verso 29. Nós conhecemos o versículo quando Jesus convida: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas a seguir há um desafio para aqueles que são discípulos, para aqueles que vêm e querem continuar com Jesus, que é o verso seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sou manso e humilde de coração. É Jesus que está a falar. Ele está
Ele está a definir-se Ele próprio e deve definir-nos a nós também, porque Ele é o nosso modelo. Nós somos imitadores. Hoje o meu Daniel pregou sobre sermos imitadores de Deus, sermos imitadores de Jesus. Eu estava a ouvir a pregação, estava a ouvi-lo pregar, ele estava até a ser também muito vulnerável. Se calhar isso aprendeu com o Pai, abrir um pouco o coração das nossas fraquezas. Ele estava a dizer, eu sou uma pessoa que não sou muito grato e a gratidão também é uma expressão de humildade. E é muito interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos Jesus se definir desta forma: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor Todo-Poderoso, que tem todo o poder na sua mão, Ele é manso e humilde de coração. Irmãos, eu sei que talvez alguns irmãos estão aqui, claro, eu não passei por isso, passaram pelo tempo do antigo regime, em que era um regime ditatorial, um regime em que o mais forte, em que a força subjugava o povo, mas graças a Deus que fomos libertos disso. Mas também no passado nós estávamos debaixo do regime ditatorial do nosso inimigo, o diabo, que nos amarrava, que nos oprimia, e frutos do nosso estilo de vida, ele tentava nos moldar para nos tornarmos iguais, cópias dos nossos pais. Eu dizia há pouco e não acabei de dizer, agora de repente lembrei-me o que é que eu ia dizer. Às vezes eu trato mal os meus filhos com palavras ou com atitudes, principalmente quando estou muito cansado, e depois tenho que pedir perdão, e eu acabo por dizer uma coisa que espero que nunca aconteça. Digo assim, estou-me a tornar muito parecido ao meu avô. E o meu avô era das pessoas mais azedas que eu conheci sobre a face da terra. Era um homem que era cristão, mas nunca se deixou moldar pelo Espírito e pela Palavra. Um homem sempre sentado no seu cavalinho. E nós tínhamos que sempre ir pedir-lhe tudo. Humildes. Conseguíamos tudo. Tudo. Porque tinha um coração incrível. Mas era um homem azedo. Uma das coisas que mais me marcou-me a mim e aos meus filhos mais velhos foi uma vez quando nós fomos de propósito a Olhão. E isso ainda mexe com as minhas emoções, porque foi daqueles momentos marcantes, negativos na minha vida. Nós vamos fazer um esforço depois dos cultos para estar lá, não sei se era Páscoa, se era Natal. E chegámos e ele já tinha comido. E já se tinha ido deitar. E depois vem para fora e lança todo aquele azedo para cima de nós. No dia a seguir, o meu filho estava a comer um bocadinho demais. Ele começa a dizer, estou a comer demais aqui à mesa. E eu rebentei, claro, porque ninguém é perfeito. Disse ao avô, a chorar. O avô sabe o esforço que nós fazemos para vir aqui. Porque o amamos. Eu sei que você não foi amado pelos pais porque ficou órfão aos 4 anos. Eu sei que você foi batido pela sua avó e que tinha que fugir para cima de uma árvore para comer um pedaço de pão. Eu sei que você dormiu num celeiro em cima de palha. Eu sei que você dormiu no chão e que tudo o que você trabalhou foi para nós termos alguma coisa hoje. Mas nós amamo-lo. E nós vimos aqui porque o amamos. E ele depois também começa a chorar e graças a Deus fizemos as pazes. Mas foi importante aquele momento. E às vezes eu dou por mim e vejo este fantasma, o inimigo, colocar os pensamentos na minha cabeça, a dizer, tu vais ser igual a ele. Eu digo, não, eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito, eu preciso da Palavra, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser alguém que é humilde e que é manso, que está o primeiro a baixar o braço, o primeiro a desistir numa discussão, o primeiro a aceitar, porque eu quero ser igual a Cristo. Ele é que é o meu modelo, não o meu avô. Foi um excelente homem, mas Jesus é que é o meu modelo. E quando nós decidimos isso, irmãos, porque é uma decisão de coração. Eu não tenho que ser porque os meus pais foram assim. Eu não tenho que ser porque os meus avós foram assim. Eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu faço o meu presente, eu decido o meu futuro à luz da Palavra de Deus. Aliás, no meu caso, eu até quero que Deus decida o meu presente e o meu futuro. E eu vou fazer a sua vontade. Então, irmãos, o nosso estilo de vida tem que ser este. E quando olhamos aqui para Jesus, aprendei de mim. Ou seja, venham aos meus pés. Quando vocês disseram palavras que não sabem, que não deviam ter dito. Quando vocês acabaram por descarregar em pessoas que não deviam ter descarregado. Venham a mim, vocês estão cansados e subcarregados. Venham a mim, dobrem os joelhos. E eu vos ouvirei. E aprendei de mim que estou manso e humilde de coração. E então tereis descanso para a vossa alma. Porque se nós não fizermos isto, nós não vamos ter descanso para a alma. A nossa alma está sempre a arder em aflição, em sofrimento.
Porque nós não vamos a Jesus e é tão simples. É só ir a Jesus. É aprender dele, é imitá-lo. Olha, irmãos, mas só vamos conseguir isso se nós decidirmos ter um estilo de vida segundo o Espírito. E nós encontramos em Gálatas esse estilo de vida. Gálatas capítulo 5. Os irmãos conhecem tão bom texto. A palavra é o espelho, nós olhamos para ele para aprendermos como viver. Gálatas capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é... Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que vivem, os que querem vencer, crucificam a carne. Tal qual Jesus foi crucificado, a nossa carne tem que ser colada na cruz. A nossa carne tem que ser colocada na cruz. A nossa carne é jogada para a cruz. Ali é pendurada, para que o Espírito de Deus possa viver em nós e possamos dar este fruto, que é amor em prática, que é gozo, que é paz, que é longanimidade, que é benignidade, que é bondade, fé, mansidão, temperança. Irmãos, sabe das coisas que mais me escandalizam na igreja? É crentes que são malignos, que pensam mal das pessoas, esperam sempre o pior das pessoas. A palavra de Deus diz que nós temos que ser benignos. É verdade que nós somos traídos tantas vezes, desapontados, enganados, injustiçados e principalmente às vezes sofrendo falta de gratidão, e nós damos por nós a pensarmos e esperarmos o pior das pessoas. Mas o cristão tem que esperar, tem que ser benigno, tem que esperar algo bom. E a benignidade fala de amabilidade, de disposição, de carinho ao lidar com os outros, de benevolência, generosidade, afabilidade, palavras que descrevem esta benignidade que devemos ser nós, domínio próprio, mansidão, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. Efésios 4, vamos ler vários versículos, é a palavra que nos está a guiar. Livro a seguir, Efésios 4, vem um pedido de alguém que também andou na sua ira, na sua violência, percorrendo, estamos a estudá-los às quartas-feiras, o apóstolo Paulo, como ele arrastou homens e mulheres para a prisão, mas agora ele estava crucificado com Cristo. Não era mais ele que vivia, era Cristo que vivia nele. Ele vem fazer pedidos com lágrimas, com choro, olhando talvez para o seu passado e sentindo o peso das suas atitudes. E ele diz assim em Efésios 4, rogo-vos eu peço-vos encarecidamente, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então há aqui um pedido que andemos de uma forma que é digno da vocação. Nós fomos chamados para ser servos e servas de Deus. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E qual tem que ser então o nosso comportamento? Humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, suportando como em silêncio, em indiferença, em paredes, edificando muros à nossa volta e não querendo saber dos outros, não, em amor, procurando. Nós é que temos que procurar guardar esta unidade do Espírito, porque o inimigo sabe quando a unidade do Espírito é quebrada. Se um casal, a unidade é quebrada, o inimigo já entrou. Se uma igreja, a unidade é quebrada, o inimigo já entrou e essa igreja não prosperará. Então temos que procurar diligentemente guardar a unidade do Espírito. Vamos ao livro a seguir, Colossenses. Desculpem, há Filipenses, depois é Colossenses. Mais dois à frente, capítulo 3. Capítulo 3, verso 12. Mais um pedido do apóstolo. Isto é os pedidos do Espírito Santo para a igreja. Nos dizem que estamos a viver estes pedidos, fazem tanto sentido. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade,
humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que esse é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Irmãos, é interessante que logo a seguir ele vem falar de deveres. Mas antes dos deveres, assim como Efésios, ele fala de atitudes. Ele fala de fruto, de procedimento. Nós temos que nos escolher, irmãos. No passado nós tínhamos uma capa que o mundo nos forneceu. E o casaco que nós vestíamos, a capa que nós vestíamos, foi a que o mundo nos deu. Fruto dos nossos pais, fruto das nossas experiências, fruto do bullying na escola, seja qual for aquilo que nós passamos. O diabo deu-nos essa veste e nós vestíamos essa veste. Era uma veste pesada, nos tornava carrancudos. Mas aqui o Espírito Santo está a dizer, olha, dispam-se disto e vistem-se agora de uma nova, revesti-vos. Ou seja, revesti-vos, vesti-vos de novo, revesti-vos de novo, como eleitos de Deus. Nós não somos mais fruto, nós não somos mais saco de pancada do diabo, nós não somos mais fruto do pecado, nós não somos mais fruto da maldição, nós não somos mais deste mundo, nós fomos comprados por um alto e precioso preço, aleluia! E o Senhor nos dá uma nova veste. Quando o filho pródigo caminhava na direção do pai, humilhado, sentindo-se impuro, sujo, e estava mesmo sujo e impuro, fisicamente e espiritualmente. Mas assim que o pai veio correr vir na sua direção, corre na direção dele. É muito interessante que o pai não foi atrás do filho. Estava a falar esta semana com alguém sobre isso. O pai não foi atrás do filho para o chiqueiro. O pai não foi atrás do filho para as boates onde ele gastou o dinheiro com meretrizes. O pai não foi atrás do filho para estes lugares de pecado. O pai ficou sempre ao portão, à espera dele. Mas assim que ele deu um passo na direção do pai, o pai deu dezenas, centenas a correr na direção dele. E quando o pai o abraça, o beija, a primeira coisa é, tragam-me vestes limpas. Estas vestes do passado, do pecado, este cheiro a pecado não pode estar mais no meu filho. Não! Tragam vestes limpas, vistam-no, coloquem novamente o anel do dedo, calçado. Ele não é mais escravo, ele é filho. E é isto que Deus fez connosco, meus queridos. Então temos que nos revestir, não com as vestes que o mundo nos deu, que o passado nos deu, que as histórias de vida nos deu, e o inimigo vai sempre buscar a mexer no passado. Ao qual aquelas pessoas parecem que andam lá acumuladores a mexer no lixo. E vamos à casa e a casa também é cheia de lixo. E às vezes o inimigo quer que nós guardemos esse lixo de estimação. E em vez de ser no caixote do lixo, em vez de fazermos compostão para gerar nova vida, nós temos lá aquele mal cheiroso guardado numa caixa. E de vez em quando vamos lá cheirar um pouco daquele mau cheiro do nosso passado. O diabo quer que façamos isso. Mas o Senhor diz, não, revesti-vos. Revesti-vos de novo. Deitem fora, despojai-vos. Está lá no verso 8, é o mesmo contexto, despojai-vos. Noutro tempo nós éramos assim. Noutro tempo nós estávamos debaixo da ira de Deus, verso 6. Era outro tempo. Verso 7, andávamos noutro tempo. Era outro tempo, não é este tempo agora. Nesse tempo éramos assim, mas verso 8, despojai-vos de tudo. Ira, cólera, dispo esta roupa. Ira, cólera, malícia, maldicência, palavras torpes. Não mintais uns aos outros, foi a pregação de Daniel. Esta manhã, vocês já se despiram do velho homem. Mas parece que há crentes que continuam a guardar lá no armário. Não é? Há pessoas que guardam o vestido de casamento, fazem bem, tudo bem. Ok, podem guardar, não é pecado guardar. Nós agora vamos mudar de casa. O nosso senhorio mudou. Eu quero vender a casa e nós não temos dinheiro para comprar, também não queríamos, mas qualquer vez também não tínhamos possibilidades. E temos que ir. E agora saímos de uma casa grande para um apartamento pequenino. E tem sido um processo de purificação, porque há tanta coisa velha. A minha mulher diz, tu tens lá, não sei, ela é capaz de ter exagerado, disse 16 casacos que não te servem, e 20 e tal calças que não te servem, por estar sempre à espera de emagrecer, mas já vimos nos últimos anos que isso não acontece. Então para que é que tu tens isso tudo lá guardado? E há um guarda-fato só com o nosso passado, quando éramos mais marguinhos, quando tínhamos 85 quilos, está lá o guarda-fato para nos lembrar que já fomos assim.
Mas já não somos assim. E agora, aplicando isto de uma forma positiva, nós não temos que guardar no nosso guarda-fato as vestes que o diabo nos vestiu ao longo da vida. Sermos saco de pancada dos outros, de termos que andar no pecado, de más escolhas que fizemos, de noites que ofendemos ao Senhor, de relações do passado. O diabo quer que nós guardemos isso tudo. Mas o Senhor diz assim, despojei-vos. Joguei isso fora. Essas vestes do passado, a ira, a cólera, a malícia, a maldicência, dispam-se disto, despojai-vos disso tudo. Mas ao contrário, verso 10, lembrem-se que vos vestiste de novo. Nós fomos vestidos de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Não há diferença entre grego e grego, então diz revesti-vos. Vocês foram vestidos de novo. Vocês não são mais escravos, vocês não são... Não há diferença. Agora, vocês são abençoados, vocês são filhos de Deus. Então revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, desta vestimenta, entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E isto fala de estilo de vida. Agora, para a nossa carne é muito difícil. É. A nossa carne não deseja isto. A nossa carne gosta. Desde o primeiro momento no jardim, pregava sobre isto esta manhã. Quando Eva foi tentada por Satanás, na forma de serpente, ela começou com aquela voz, com aqueles olhares de serpente a encantar Eva. Eva, olha lá. Olha para aquela fruta tão linda. Deve ser saborosa. Come dela. Por que é que não comes? Não, eu posso comer todas as outras. Aliás, Eva devia estar assim já naqueles dias meio estranhos. Não digo que era aqueles dias dos meses das mulheres, não sei, mas estava meio estranha, porque ela aproximou-se da árvore, a serpente estava na árvore, e ela aproximou-se da árvore. Andava lá por volta da árvore, porque senão a serpente não ia dizer, olha, aquela árvore está lá no outro lado do jardim, sabes, aquela, encontramos lá um encontro. Não, ela passou por ali. E ela começou a olhar. Porque o último mandamento que nós erramos mais é não cobiceis, não é? E ela andava ali em volta e a serpente disse, não, sabes, é que se tu comeres, tu vais ser igual a Deus. E qual é então a tentação? A tentação é independência. É nós não dependermos de nada nem de ninguém. E o diabo sabe muito bem. Esta é a minha maior falha, eu dizia esta manhã. Eu ontem organizei um evento, que à última da hora, os meus voluntários decidiram todos irem de fim de semana prolongado. Pessoas que eu já tinha contado e que já sabiam fazer as coisas, e de repente fiquei eu e a Isabel de sexta-feira, sozinhos, num auditório enorme. E ela diz, mas pede ajuda, telefona a alguém. Eu digo assim, não vou falar com ninguém. Vamos fazer as coisas sozinhos. E hoje, quando eu estava a preparar a palavra de manhã e estava a pensar naquilo que eu iria trazer da parte de Deus, disse ao Senhor, mas porquê que eu sou tão tentado nesta área? De ser independente, de ser autossuficiente. Quando a Tua palavra nos diz para nós dependermos de Ti e nós dependermos uns dos outros. Ainda ontem, depois estava no concerto à noite, e em vez de estar lá a adorar a Deus na frente, estive lá um bocadinho e saí e fui arrumar as mesas. E claro que depois cheguei à noite e não me conseguia mexer. Porque a coluna está quase a fazer 50 anos e já começa a dar sinais. E eu estava a pensar na palavra que estava a meditar para hoje e dizia, meu Deus, mas a tentação continua a ser a mesma. Havia lá uma irmã que está toda com reumatite, artroides e não sei o quê. Ela está a dizer, pastor, eu vou ajudar. Ela tem dificuldade em se mexer, eu vou ajudar. Digo, não, irmã, não faça nada, deixa que eu levo, tem força. Pegava na mesa, acima da cabeça, lá eu, feito maluco. Para quê? Eu já estava a olhar para o dia de ontem e dizia ao Senhor, tenho que pedir perdão, Senhor, porque realmente esta tentação de autossuficiência continua a ser tão grande na minha vida. Suportando-vos, perdoando-vos. É isto que é comunidade. É isto que é ser igreja, irmãos.
encorajando-nos uns aos outros. E nós temos que escolher revestir-nos desta nova veste em Cristo. E esta é a característica de uma igreja bíblica. Vamos ler mais uns versículos da palavra, que é palavra, que é tratamento, não é opiniões, é a palavra. Tito. Nós encontramos ali logo a seguir, melhor, a seguir a Timóteo, antes de Hebreus. Tito, no capítulo 3. Recomendações do apóstolo Paulo. Paulo estava completamente mudado. Eu penso que todos nós vamos mudando. Às vezes há pessoas que não querem mudar, mas que o Senhor nos continua a mudar à sua imagem e semelhança. Tito capítulo 3, verso 2. Ele está a falar ao Tito, ao jovem, que tinha que pregar para pessoas mais velhas e não é fácil. Ele dizia: admoestos a eles, à igreja, para se sujeitarem, para obedecer. Verso 2, capítulo 3, verso 2. A ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas sejam modestos, mostrando com toda a mansidão para com todos os homens. Porque nós também éramos, vejam sempre que vem sempre buscar o passado. Éramos, já não somos mais. Nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, do nosso Senhor e Salvador, para com os homens, então houve uma renovação, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, para que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Veja sempre o contraste. Éramos. Irmãos. Não somos mais. Éramos. E o inimigo vai sempre nos tentar fazer como éramos. Éramos assim, a tua família é assim, o teu avô era assim. Esta é a minha tentação. O inimigo tantas vezes diz: o teu avô era assim, tu vais ser assim. Eu digo: eu não quero ser assim, eu quero ser diferente. Eu quero amar. Eu cresci numa casa porque o meu pai também nunca ter recebido talvez um carinho do seu pai, que é o meu avô, amargo e azedo, um dos melhores corações que eu conheci, mas que não conseguia se relacionar. E o meu pai também nunca foi carinhoso para comigo. Era carinhoso para com a igreja, mas nós em casa. Ele chegava, ele às vezes nem nos cumprimentava. Andava no seu mundo, era um homem de oração, era um homem temente a Deus, mas não sabia se relacionar, porque não tinha visto isso nos seus pais. O meu avô, quando zangava com a minha avó, posso falar agora sobre tudo isto, porque eles já estão com o Senhor, acredito que sim, mas o meu avô, quando se zangava com a minha avó, fechava-lhe a porta. Ela tinha que dormir na casinha das redes do pescador lá na rua. Não sei se houve violência doméstica, não sei. Mas eu ouvia as discussões. Eu saía da minha casa, em que os meus pais se davam muito bem, apesar de não haver manifestações de afeto, e por causa disso eu também não demonstro muito afeto, porque falhei, também não recebi isso, tenho tentado mudar, estou tentando, procurando mudar, mas porque não havia isso. Eu agora olho, a gente chega ao meio da vida, já estamos se calhar na fase B, na segunda parte, não é? O jogo já está na segunda parte, alguns já estão no prolongamento, mas já estamos na segunda parte. Então temos que pensar que o jogo está a terminar. E na segunda metade nós temos que aprender com os erros da primeira metade. Porque na primeira metade alguns gastaram a força toda e correram e já não têm forças nas canetas para a segunda parte, mas nós ainda temos mais uma segunda parte. E eu estou nesta segunda parte, aliás, há um livro muito bom para todo homem e mulher, se quiser, que é a segunda parte da vida. É um livro muito bom que fala precisamente da segunda fase da vida. E quando nós entramos nesta segunda fase da vida, nós temos que olhar para os nossos erros e refletir: eu não quero ser assim. Qual é a imagem que eu quero deixar para os meus netos e filhos quando os meus olhos fecharem? O que é que eu quero deixar? Era um bom homem, era uma boa mulher, mas tinha muito mau feitio. É isso que querem que seja escrito na lápide? Ou era alguém semelhante a Cristo? Ou era alguém que se deixou mudar e moldar pelo Espírito Santo? Ou era alguém que sabia que a guerra entre a carne e o Espírito era tão forte, que todos os dias tinha esta consciência, esta autoconsciência de ir diante do espelho, que é a palavra, e dizer: Senhor, onde é que eu estou a errar? Ajuda-me a ser melhor.
E um crente fiel é este tipo de crente. Vamos ler mais versículos, que hoje tratamento é só pela palavra. Tiago, capítulo 1. É logo a seguir também, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, verso... Estes capítulos são cheios de riqueza. Mas vamos ler só a partir aqui do verso 21. Aleluia. Porque rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós foi enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Eu não sou agricultor, mas temos aqui alguns irmãos que percebem. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, podem me corrigir, que às vezes algumas árvores bravas, depois de enxertadas, se tornam melhores do que as boas. É verdade ou mentira? O que é que acha aqui, irmão Joaquim, que é agricultor? É verdade? Árvores bravas. Eu lembro-me da minha avó, lembro-me miúdo. Foi a primeira vez que eu vi um enxerto. Se calhar já tinha visto, mas nunca tive atenção, mas estava de férias lá com ela e ela estava lá no quintal e eu sempre fui muito curioso, apesar de nunca ter muita aptidão para a agricultura, nem desejo. Não havia desejo também, não? A gente gosta de comer a fruta, mas apanhá-la, está bem, está. Mas prontos, a palavra de Deus diz que se não houver suor, então não comas. Quem não trabalha não come, não é? E ela um dia cortou lá uma árvore que nós usávamos para fazer sombra. Penso que era uma ameixeira. Não tenho bem a certeza, ou uma amendoeira que passou a ameixeira, já não lembro, não sei se isso é possível. Eu posso estar a dizer que é a maior barbaridade. Mas ela cortou. E ela começou ali a pôr aquelas varas ali, cortadas ali. E eu, o que é que está a fazer? Este fruto não presta. Mas o tronco é bom. E está num bom lugar. Estou a enxertar. Mas como é que é? Isto agora, daqui a um tempo, vai dar outra fruta. Vai dar uma fruta diferente. Então, mas como é que isso acontece? É um milagre do enxerto. E foi ou não foi o que Cristo fez em nós? Agora o inimigo quer é que sempre os ladrões da velha natureza cresçam. Ele vai alimentar a nossa velha natureza, para que aqueles rebentos do passado voltem a brotar. E se os rebentos do passado, também não sou agricultor, mas se eles brotarem com força, eles vão até matar a nova natureza e o enxerto que estava ali. Então o agricultor vai e limpa em volta, e retira a velha natureza. E apesar do tronco ser bom, porque a matéria, nós fomos criados por Deus, nós fomos criados para ser à semelhança de Deus, para comunicar com Deus. Foi assim que Deus nos criou, com um bom fim. Mas o pecado veio corromper o bom fim e tornar-nos amargos. Mas a palavra enxertada em nós, o Espírito enxerta em nós. Se nós deixarmos que o enxerto do Espírito cresça e se torne forte, os rebentos do passado, nós vamos às vezes e temos que vigiar e colocamos o espelho da palavra para ver se há algum rebento aqui do passado, para nós percebermos que temos que cortar ali, para que aquele que é a nova natureza de Cristo possa crescer e darmos frutos segundo a natureza de Cristo, e senão o nosso passado, a nossa velha natureza, a nossa história de vida passada. E então Tiago diz assim, vocês são sábios, entendidos, capítulo 3. Tiago é muito sarcástico. Eu gosto, eu acho que ele era português, não era nada. Mas é muito, muito interessante como é que ele escreve, não é? Ele diz no verso 13 assim, quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Uau! Quer dizer, és muito sábio e inteligente. É que a lei do mundo é o contrário. A pessoa sábia e inteligente não precisa de nada. Maltrata os outros, subjuga os outros. Mas ele está a dizer, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras como? Em mansidão de sabedoria. Em mansidão, depois vem, claro, o contrário. Não sei se vale a pena aqui, se calhar também é um tratamento, faz conta que é uma cirurgia, então temos que arrancar o tumor, então vamos continuar a ler. Verso 14. Mas, se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Pessoa amarga inveja, sentimento faccioso.
Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena. Agora aqui uma palavra forte na nossa língua, diz animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito fatioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas, vem outra vez o contraste do novo enxerto. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se pela paz, para os que exercitam a paz. Irmãos, isto é muita matéria para nós estarmos num culto de domingo à tarde a estudar, mas é incrível, irmãos. É incrível como Tiago é tão claro. A sabedoria do mundo, a inteligência do mundo é manifesta em arrogância, é manifesta em inveja, em sentimento faccioso, mas a sabedoria que vem do alto não é terrena, porque a da terrena é animal. Animal significa pertencente àquilo que é natural, ao não espiritual, ao tal carnal, é viver no domínio dos 5 sentidos, preocupados apenas com a sua vida. Está de acordo com as lixúrias, com os desejos ilícitos, com as práticas impuras que abrem a uma pessoa que é diabólico. Então nós não queremos viver dessa maneira, mas queremos procurar esta sabedoria do alto, verso 17, que primeiramente é pura, pureza, depois é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Louvado seja o Senhor. Amém? Obras em mansidão, diz no verso 13. Vamos mais um. Só mais um. Ainda há aqui muitos mais, mas pronto, só mais um neste ponto. 1 de Pedro, capítulo 3. Os irmãos não pensam que é a primeira vez que estou a pregar esta palavra, porque senão perguntem como é que fez isto. Foi durante a madrugada? Não. Este foi um dos estudos que mais tempo demorou. Aqui é a primeira vez, sim, mas já o preguei em Olhão, numa das férias em que me convidaram para pregar e eu estava descansado, então decidi procurar e estudar a palavra. Capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim: Antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência. Isto é o segredo, irmãos. Consciência é o tribunal de Deus. É tão bom quando nós estamos bem, a consciência nos ajuda. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Irmão, a nossa nova natureza, que fomos enxertados para sermos filhos de Deus, responde com mansidão. Responde com mansidão. Com trato. Amém? Será que vale a pena sermos mansos? Vamos passear pelos Salmos, pode ser? 1, 2, 3, 4, 5... 5 salmos. Não, 5 versículos. 5 salmos não. 5 versículos. De seguida. Gosto de pôr de seguida, que é tipo passeio pela Bíblia. Capítulo 10, Salmo 10, verso 17. Salmo 10, 17. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar de violência. Então o que nós temos aqui é o seguinte: o Senhor ouve os desejos dos mansos e conforta o seu coração e inclina o seu ouvido. Então o que é que isso significa, irmãos? O que é que isso significa para nós? Significa claramente que a resposta às nossas orações também estão ligadas ao nosso procedimento. E a mansidão é um dos reflexos de Cristo que o Senhor deve ver em nós. É como que uma sintonia. Nós podemos ter um rádio. Eu lembro-me que o irmão Joaquim tinha um rádio CB, não era? CB. Eu lembro-me quando era criança, eu gostava muito. Aliás, acho que foi ele que me inspirou também depois para ir para a rádio. Eu saí daqui e fui logo trabalhar para uma rádio. Não é? Ele tinha lá, era no escritório, onde era?
Não sei. Em casa. No carro também havia um, não é? Tal. Agora eu não sei já dizer, ele também ensinou as palavras que tinhas de dizer, não é? Para comunicar, às vezes aquilo batia lá do outro lado do mundo, não é? No Brasil, não é? E falava lá para o outro lado do mundo com aquele rádio, aquelas ondas batiam na atmosfera, iam e onde caíam, às vezes iam muito longe, outras vezes nem iam muito perto, mas iam muito longe. Depois na rádio nós também usámos esse sistema. E é interessante que tinha que haver a mesma frequência, o mesmo canal. Porque se nós combinássemos, eu depois trabalhei na rádio com isso, olha, para o direto o canal é o 15, mas para conversarmos entre nós o canal é 17. Depois havia um espertalhão que punha no canal 15, olha, vejam lá aí o que é que está a acontecer. Mas estava a sair para toda a gente ouvir. Ei, toda a gente tinha que desligar aquilo. Então, mas o direto é o canal 15, é só quando vier alguém a passar. Era quando era o Rally TT Esporão, que nós fazíamos a cobertura. Só quando vier ou tivesse alguma reportagem é que depois nesse canal, que esse canal está sempre linha aberta. O 17 é que é para nós comunicarmos. E às vezes nós queremos comunicar com Deus, mas estamos numa sintonia diferente. E a mansidão é o canal com que Deus nos responde. Senhor, tu ouvirás os desejos do manso, tu confortarás o seu coração, tu inclinarás o teu ouvido para ele. Vamos ao Salmo 22, promessa, resposta a orações neste capítulo. Salmo 22, verso 26. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Uau! Mas como é que é possível tanta bênção para os mansos e nós não queremos ser mansos? Qualquer coisa está errada aqui. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam e o seu coração viverá eternamente. Isto fala de prosperidade, a bênção da prosperidade para os mansos. Os mansos serão prósperos. Salmo 37, temos que caminhar com o tempo, ainda temos culto em vendas novas. Salmo 37, ei meu Senhor, eu estou mesmo perdido. Já perdemos toda a gente que está online, nunca se pregou tanto tempo, ao domingo à tarde, quer dizer, só quando eu estou cansado, não é? Acontece sempre assim. Salmo 37, verso 11, diz assim, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Uau, mais outra promessa, fala de paz, fala de herança. Vamos continuar, os salmos são bonitos. Salmo 76, Salmo 76, verso 9. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Salmo 76, 9. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu, se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar e para livrar a todos os mansos da terra. Isto fala de salvação, de livramento. Salmo 49, verso 4, porque é o mesmo contexto. Salmo 49, verso 4, é o penúltimo. Salmo 49, verso 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo, Ele adornará os mansos com a salvação. Então o adorno dos mansos é a salvação. Salvação, resposta à oração, prosperidade, paz, salvação. Mais uma promessa. Isaías 29, 19. Isaías 29, 19. Aleluia. Os mansos terão regozijo, sobre o regozijo no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no santo do Senhor. Então fala de alegria, alegria. Os mansos terão cada vez mais gozo no Senhor, mais gozo no Senhor. E por fim, palavra do nosso Senhor e Salvador, na legislação da Igreja, chamado o Sermão do Monte, Mateus 5, a legislação da Igreja. Aqui está o nosso código que o Senhor nos deixou. E vamos terminar com este. Os mais novos podem dizer, graças a Deus. Vamos terminar com este versículo, Mateus 5, 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então há uma herança futura, irmãos. Nós temos que escolher. Se queremos verdadeiramente deixar de passar de... Como é que era? Deixar passar de adjetivo, um adjetivo que está no dicionário, para algo que faz parte, que vem, portanto,
como o adjetivo faz, que vem nos mostrar a característica. E mansidão é aquele que revela um gênio brando, calmo e sossegado. Meus amados irmãos, eu sei que a mansidão é o tratamento que a palavra de Deus nos dá para termos uma saúde emocional e mental. Mas isto só vai acontecer, e agora vamos terminar com o versículo a seguir que já lemos há pouco, que é Gálatas 5, só vai acontecer quando nós pedirmos ao Espírito Santo para continuar a fazer a obra em nós. Por nós próprios nós não vamos conseguir, irmãos. Claro, podemos fazer coaching, e há pessoas que conseguem, até mesmo no mundo, e podem fazer formações, e cada vez está a fazer mais isso, porque o procedimento do passado já não funciona hoje. Ninguém já consegue ouvir vozes que soam como tal que tine, mas que não diz nada. Mas a palavra do Senhor nos diz, em Gálatas 5:15, 5:16, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas se vós, verso 18, sois guiados pelo espírito, já não estão debaixo da lei. Verso 22, o fruto do espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. Contra estas coisas não há lei, porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E depois Paulo diz, e o Espírito Santo diz-nos, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros ou invejando-nos uns aos outros, mas vamos viver no Espírito e então andaremos também no Espírito. Então, nesta tarde, a terminar, vamos ficar de pé na presença do Senhor e vamos olhar para dentro de nós. O medicamento foi prescrito, a palavra de Deus foi lançada, agora cabe-nos a cada um de nós tomar ou não tomar, pôr em prática ou não pôr em prática. Estamos nós disponíveis para ouvir e para fazer aquilo que a palavra nos diz e como a palavra nos diz, ou vamos nós querer desenterrar o passado e continuar a ostentar as vestes daquela velha natureza? Talvez alguns de nós se lembram de quando estavam numa comunhão perfeita com o Espírito Santo, que andavam como quem anda sobre as nuvens, como que quase sobrevoando as dificuldades e nada o afetava. Mas de repente o inimigo nos puxou para baixo e nos trouxe à memória todo o nosso passado e nos quer fazer moldar a imagem daquilo que foram as nossas más experiências e os más exemplos na nossa vida. Mas nesta tarde o Espírito Santo te diz, despoja-te disso, joga isso fora, escolhe a nova natureza, cuida da nova natureza. Cuida da nova natureza e deixa que a mão do Espírito que está a preparar a igreja para se apresentar com o noivo, que é Jesus Cristo, possa moldar-te. Olha para a palavra e usa como espelho a cada dia. Não vivas mais na tua força, mas possas te mover na força do Senhor. Não fiques a viver naquele vale de depressão, com um síndrome de irritabilidade máxima, mas deixa que o Espírito Santo te amanse, te acalme e traga paz à tua alma e que isso possa sair para fora. Não apenas fique lá dentro, no coração e na alma, mas saia pela tua boca, saia pelos teus ouvidos, pelos teus olhos, para ouvires o que os outros dizem, não com maldicência ou com malícia, pensando que estão a dizer mal a teu respeito, mas pensando que o Senhor é quem é o teu juiz, é que Ele sabe todas as coisas e aquilo que entra no coração do homem só fica se nós deixarmos ficar. Então nós temos que escolher fazer como o salmista nos diz, esconder a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecarmos contra Ele, deixarmos que a palavra habite abundantemente em nós e possa sair para fora, nos procedimentos, nas ações, nos relacionamentos, nós possamos ser conhecidos por pessoas que éramos, sim,
Éramos maus, porque tínhamos sido fruto de atitudes más que foram semeadas sobre a nossa vida, mas fomos enxertados por uma nova natureza, a de Cristo, que se reflete agora nos relacionamentos, nas atitudes, perdoando, suportando, pensando e desejando bem. Oh, no nome de Jesus, que assim possamos viver. Pai, nesta hora eu oro, Senhor, por nós, porque, Senhor, eu estou no mesmo barco dos meus irmãos, Senhor. Nós vivemos num mundo tão difícil, Senhor. As palavras são usadas como pedras diariamente contra nós. O inimigo procura as nossas fraquezas só para, Senhor, nos fazer ferir e remoer naquele, Senhor, que é a nossa ferida do passado, que às vezes nós não deixamos ainda Tu curar, Senhor. Não deixamos Tu tratar, Senhor. E o inimigo procura, Senhor, nos pesadelos da noite. O inimigo procura, Senhor, ó Pai, buscar a nossa memória e dizer-nos que não somos amados, não somos queridos, não somos estimados. Pai, quando Tu nos dizes que somos amados por Ti, somos estimados por Ti, somos desejados por Ti, ajuda, Senhor, cada um de nós a acreditar na verdade da palavra de Deus, em vez da mentira que o diabo traz sobre a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a acreditar na Tua palavra e tomar posse das Tuas promessas e a refletir Cristo a cada dia do nosso viver. Ajuda-nos a olhar a cada dia, como olhamos no espelho diante da Tua palavra, para ver onde estamos descompostos, Senhor, onde ainda Te estamos a ofender e entristecer, Senhor, por atitudes e situações que nós não queríamos fazer, porque Tu conheces o coração e Tu sabes que o desejo não é esse, mas a carne é fraca. Mas, Senhor, nós queremos viver no Espírito, revestirmos do Teu Espírito, sermos cheios do Teu Espírito e procedermos segundo o Teu Espírito numa atitude de vida que Te agrade, Senhor, e Te honre, Pai. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, a ir diante de Ti, Senhor, e apresentar-nos tal qual nós somos e nos submetermos à Tua vontade, Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, oh Pai, que faças assim com os meus irmãos e que nos ajudes a guardar esta palavra, Senhor, no nosso coração, a não esquecê-la, Senhor, a ver, Senhor, todas as promessas que Tu tens na Tua palavra para os mansos, a ver como, Senhor, o Teu servo, Senhor Moisés, era manso, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, era manso. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, a viver dessa forma, Deus, e a contrariarmos as tendências da nossa carne. Eu oro, Senhor, que na autoridade do Espírito Santo, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar disponíveis para trocar, Senhor, as atitudes e o procedimento de uma forma correta, Senhor. Oh Deus, nós não estamos em batalhas contra os outros, a nossa batalha é contra o nosso inimigo nos lugares celestiais em oração. No nome de Jesus, muda, Senhor, muda-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor. Faz em nós o Teu querer e a Tua vontade. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Enquanto o irmão reflete dentro de si e pensa naquilo que